Você fez tudo certo. Você rega o seu gramado. Você o corta regularmente. Você até o fertilizou na primavera passada. Mas lá estão elas. Falhas no gramado. Manchas mortas, marrons e feias bem no meio do seu quintal, que se recusam a desaparecer. E a parte frustrante? Você não faz ideia de por que elas apareceram em primeiro lugar. Foi a seca do verão passado? O cachorro? Aquele herbicida que você usou um pouco perto demais da grama? Ou o seu solo está simplesmente desistindo? A questão é a seguinte: as falhas não acontecem por acaso. Cada uma delas tem uma causa. E uma vez que você saiba a causa, consertá-la é muito mais simples do que você imagina. Neste vídeo, vou guiá-lo por todas as causas comuns de falhas em um gramado americano e exatamente o que fazer em relação a cada uma delas. Sem adivinhações. Sem desperdiçar dinheiro com os produtos errados. Apenas um plano claro e passo a passo para fazer a grama espessa e verde voltar a crescer o mais rápido possível. Vamos começar entendendo com o que estamos realmente lidando. Antes de pegar um saco de semente de grama, você precisa diagnosticar o problema. Porque semear sobre uma falha, sem consertar a causa subjacente, é como pintar sobre uma parede úmida. Pode parecer bom por algumas semanas, e então o mesmo problema volta imediatamente. Então, vamos dar uma olhada nas causas mais comuns. Causa 1. Tráfego intenso de pessoas. Esta é a causa mais comum de falhas em um jardim familiar. Crianças correndo pelo mesmo caminho até o trampolim. O caminho entre a porta dos fundos e o galpão. O ponto onde todos cortam caminho pelo gramado. Com o tempo, a pressão repetida compacta o solo. O solo compactado não consegue reter ar ou água adequadamente, e as raízes da grama simplesmente desistem de tentar crescer através dele. A grama afina, morre e deixa uma falha que nenhuma quantidade de rega consertará, porque o problema não está na superfície, está no solo abaixo dela. Causa 2. Urina de cachorro. Se você tem um cachorro e suas falhas são aproximadamente circulares com um anel ligeiramente mais verde ao redor, esta é quase certamente a sua resposta. A urina de cachorro contém altas concentrações de nitrogênio. Em pequenas quantidades, o nitrogênio é bom para a grama. Nas quantidades concentradas que um cachorro deposita no mesmo local repetidamente, ele queima a grama e a mata desde as raízes. O anel verde que você vê ao redor é onde o nitrogênio se diluiu apenas o suficiente para agir como um fertilizante em vez de um veneno. É um sinal muito confiável. Causa 3. Doença fúngica. Se as suas falhas apareceram de repente, particularmente após um período de clima quente e úmido, e a grama morta parece descolorida ou emaranhada em vez de simplesmente desgastada, você pode estar lidando com uma doença fúngica, como a doença do fio vermelho ou a mancha de Fusarium. Elas se espalham rapidamente e retornarão a menos que as condições subjacentes sejam tratadas. Simplesmente semear novamente sem resolver o problema fúngico fará com que as mesmas falhas apareçam novamente em poucas semanas. Causa 4. Danos químicos. Deriva de herbicida, derramamentos de gasolina, fertilizante aplicado em excesso em um único local. Tudo isso pode queimar a grama e deixar áreas mortas irregulares. As falhas por danos químicos tendem a ter bordas muito nítidas, quase como se alguém tivesse desenhado um contorno ao redor delas, e a grama dentro delas está completamente morta em vez de apenas rala. Causa 5. Sombra e solo seco. A grama precisa de luz solar e umidade para sobreviver. Áreas sob árvores densas ou ao longo da base de cercas voltadas para o norte frequentemente têm dificuldade em manter a grama o ano todo. A combinação de sombra, competição de raízes de árvores próximas e solo seco cria condições onde até mesmo as variedades de grama mais resistentes lutam para se estabelecer. Agora que você identificou a causa, a tentação é pegar um saco de sementes de grama e ir direto ao trabalho. Resista a essa tentação. A preparação é tudo. Uma falha que foi devidamente preparada antes da semeadura se recuperará de 2 a 3 vezes mais rápido do que uma que não foi. Passo 1. Limpe a área, remova qualquer grama morta, detritos, musgo ou ervas daninhas da falha.
Você quer solo nu, não uma camada de material morto sobre ele. Um ancinho rígido ou um garfo de mão funciona bem para isso. Arranque tudo e descarte. Não deixe isso jogado no gramado. Passo 2. Quebre a superfície. Use um garfo de jardim ou um cultivador manual para soltar os primeiros 2 a 5 centímetros de solo. Isso é especialmente importante em áreas compactadas. Você está criando bolsões de ar no solo, dando às novas raízes um lugar para crescer. Se o solo parecer cinza, seco e sem vida, misture uma pequena quantidade de terra vegetal ou composto específico para gramados. Apenas o suficiente para renovar a camada superficial. Passo 3. Nivele a superfície. Passe o ancinho na área até que fique o mais plana e uniforme possível. Você quer um bom contato da semente com o solo em toda a falha. Quaisquer inchaços ou buracos significam que algumas sementes secarão antes de germinar, e você acabará com um resultado irregular. Nem todas as sementes de grama são iguais, e usar o tipo errado é um dos erros mais comuns que as pessoas cometem. Para a maioria dos gramados, procure uma mistura de sementes rotulada como resistente ou de uso geral. Estas normalmente contêm uma mistura de azevém e festuca, variedades que se estabelecem rapidamente, lidam bem com o tráfego de pessoas e suportam climas imprevisíveis. Se a sua falha estiver em uma área sombreada, sob uma árvore ou ao lado de um muro, escolha uma mistura de sementes projetada especificamente para a sombra. As misturas de sementes padrão têm dificuldade em pouca luz. Uma mistura tolerante à sombra oferece uma chance muito melhor de sucesso. E sempre, sempre, tente combinar a semente com o seu gramado existente. Uma mistura de sementes ornamentais finas, semeada em um gramado grosso e resistente, parecerá um remendo por anos. Reserve um momento para avaliar que tipo de grama você já tem antes de comprar. Espalhe a semente uniformemente pela área preparada. Siga a proporção indicada na embalagem. Muito pouco e a falha ficará rala. Muito e as mudas competirão entre si e terão dificuldade. Uma vez semeado, passe o ancinho suavemente na superfície novamente para cobrir levemente a semente com terra. Você não as está enterrando, apenas pressionando-as para que entrem em contato com a superfície. Em seguida, firme a área caminhando suavemente sobre ela ou pressionando com as costas de um ancinho. O bom contato entre a semente e o solo é o que desencadeia a germinação. Agora, a rega. É aqui que a maioria dos reparos de gramado falha. A nova semente de grama nunca deve secar completamente. Em clima quente, isso significa regar levemente todos os dias, de preferência pela manhã, não um encharcamento pesado. Uma umidade suave e consistente, que mantém a superfície úmida enquanto as sementes germinam. A maioria das sementes de grama mostrará sinais de crescimento dentro de 7 a 14 dias. Quando a nova grama atingir cerca de 5 centímetros, você pode reduzir a rega para a cada 2 ou 3 dias. E não corte a grama nova até que ela atinja pelo menos 7,5 centímetros. Cortá-la muito cedo arranca as raízes rasas direto do solo. Uma última coisa. Mantenha o tráfego de pessoas fora da área reparada por pelo menos 6 semanas. As novas raízes da grama são frágeis. Mesmo uma leve pressão durante as primeiras semanas pode atrasar significativamente a recuperação. Algumas estacas e um pedaço de barbante são tudo o que você precisa para manter pessoas e cães fora da área enquanto ela se estabelece. Consertar uma falha é gratificante, mas consertar a mesma falha todos os anos não é. Portanto, assim que o seu gramado se recuperar, veja como mantê-lo assim. Se a falha foi causada pelo tráfego de pessoas, considere colocar um caminho simples de pedras nessa área. Isso redireciona a pressão para longe da grama e tem uma aparência muito melhor do que uma falha desgastada. Se foi causada por um cachorro, dilua a área imediatamente após o seu cachorro usá-la, despejando um regador cheio de água sobre o local. Isso dilui a concentração de nitrogênio antes que ele tenha a chance de queimar as raízes. Feito de forma consistente, faz uma diferença significativa. E para o gramado em geral, alimente-o 2 vezes por ano,
Areje-o anualmente e mantenha a altura de corte entre 7,5 e 10 centímetros. Um gramado espesso e saudável é a sua melhor proteção contra o aparecimento de falhas em primeiro lugar. Então, para resumir, diagnostique antes de agir. Prepare o solo adequadamente. Escolha a semente certa para o seu gramado e as suas condições. Regue consistentemente e mantenha-se fora da área até que esteja totalmente estabelecida. As falhas não são um problema permanente. Elas são um problema solucionável se você abordá-las da maneira certa. Se este guia mudou a maneira como você vê as manchas marrons no seu quintal, por favor, inscreva-se e curta o vídeo. Estamos desenterrando os segredos de paisagismo que os outros costumam ignorar. Cultive o seu futuro verde. O próximo tesouro de conhecimento de jardinagem será aberto em breve.